Vamos lá, nono ano. Cheguem mais, porque tá chegando a aula de geografia. Gostou do meu trocadilho? Gostei, combinou, hein? Nossa, tá ficando... Eu fiquei o dia inteiro ensaiando. Nossa, imagina, então. É isso aí, então posso já me dar minha introdução aqui? Pode. Então, boa tarde a todos aí. Estamos aqui para mais uma aula do nono ano, né? Que nós vamos falar sobre um tema bastante interessante aí. Qual que é o tema? O tema da aula é Fenômenos Geodinâmicos na Europa, Ásia e Oceania, parte 1. Novamente, o professor Ademilson foi o primeiro a dar boa tarde. Ele deu o primeiro bom dia e agora o primeiro boa tarde. Então, boa tarde também para o professor Ademilson. 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 E então o professor Emerson, da Escola Jardim da Luz de Embu das Artes, participando da aula. Bom, o Emerson tem cadeira cativa aqui, tá sempre nas nossas aulas aí, tanto do fundamental como do médio. Qual que é a habilidade? Isso que eu ia falar. Então vamos para a habilidade da aula de hoje. Habilidade na tela. Obrigada. EF09G25. Investigar os fenômenos... o quê? Fenômenos, né? Então... geodinâmicos existentes na Europa, Ásia e Oceania e analisar o potencial na geração de desastres e as consequências para as populações. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto do conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, Ásia e na Oceania. Antes da aula, a gente ficou conversando aqui, a gente tava com aquela produtora maravilhosa, e a gente tava lembrando de coisas que a gente ficou dando risada. E eu agora, tipo, tô pensando e fico dando risada. Vou ficar a aula inteira dando gargalhada. Que interessante, hein? Tô falando sério. Talvez o assunto seja engraçado, né? Vamos ver aqui, ó. Não. Terremotos, vulcões e tsunamis. Nós vamos passar um vídeo aí mostrando a formação deles aí, né? Dessa questão aí da geodinâmica. E daqui a pouco nós voltamos aí. Presta bastante atenção, hein?
Bom, esse vídeo aí mostrou, né, o processo, né, de formação aí dos terremotos, né, do vulcanismo, também dos tsunamis, né? Porque mais ou menos essa primeira parte vai ser uma introdução, né, desse processo que ocorre internamente no planeta, né? Depois, na parte 2, a gente vai ver mais os processos externos que aconteceram principalmente nos continentes aí da Ásia, da Europa, né, e também da Oceania. E para dar aí um contexto, né, nessa relação que o vídeo mostrou, nós vamos ver aí a primeira imagem, que é a estrutura interna da Terra, né, que apareceu logo no início do vídeo. Então nós temos lá o 1 e o 2, né, que é a crosta continental e a crosta oceânica, né, que são as partes mais finas aí da estrutura do planeta, né? A crosta continental aí tendo aí de 30 a 65 quilômetros e a crosta oceânica podendo ser mais fina ainda, né, mais próxima aí do manto. Aí nós temos o manto superior, o manto inferior, que tem em torno aí de mais ou menos, né, quase 2.900 quilômetros, né? O núcleo externo, né, tem o núcleo, né, que ele é dividido em núcleo externo e o núcleo interno, né, que dá mais ou menos aí 3.500 quilômetros, né, tanto o núcleo externo e o núcleo interno. Ou seja, da superfície da Terra para o interior, né, mais profundo, em torno aí de 6.370 quilômetros, né, que mostra aí essa relação da estrutura interna da Terra. Então é interessante, né? Então parece, né, que a superfície da Terra tem, né, uma elevação muito grande, né, mas na realidade ela é fina em relação ao que a gente vê no manto, né, e também no núcleo, né? Ela é como se fosse uma folha de sulfite nessa relação que a gente vê do globo terrestre, por isso que há essa interferência, né, de processos que nós chamamos de processos endógenos, né, que fazem parte do interior do planeta, quanto à questão aí dos movimentos das placas tectônicas. E para isso, né, como as placas tectônicas elas se movimentam por causa das correntes de convecção que a gente tem abaixo delas. Então vamos lá na próxima tela. A gente está vendo aí, ó, correntes de convecção da Terra, né? Então nós temos aí o RID, né, que quer dizer as falhas, a litosfera, né, as placas tectônicas, né, naquela parte que nós chamamos aí de astenosfera, e as setas, né, tá mostrando que o manto ele fica, né, circulando, e a evaporação também, né, porque as temperaturas são extremamente elevadas, então além de você ter o manto circulando, você tem a vaporização. Então esse manto aí fazendo essa convecção, que é chamado aí, que vocês têm essa noção, principalmente nas aulas aí de ciências, né, no ensino médio se fala muito da convecção em física, tem essa relação. Até, inclusive, né, o professor Edjoel, o professor Magno deu aulas aí, se eu não me engano, acho que no 6º ano, falando sobre essa questão de placas tectônicas, como também tivemos nas aulas de geografia. Então esse processo aí tem no mundo todo, tá? Alguns países não sofrem esse processo porque não está, né, acima de regiões que têm encontros, né, ou distanciamentos de placas tectônicas, como é o caso do Brasil. Mas tem reflexo, né, desses processos que são em regiões próximas, como por exemplo aqui no Brasil da Cordilheira dos Andes, ou até mesmo da dorsal mesoatlântica, que fica na região lá do Oceano Atlântico, né, submerso. Mas tem regiões, principalmente na Europa e na Ásia, né, que tem várias cordilheiras lá, principalmente a cordilheira do Himalaia na Ásia, que tem o ponto maior do planeta, né, que é o Pico Everest. Essas regiões têm muito essa questão aí do tectonismo e do vulcanismo. Então a gente vê muito, né, na imprensa, no geral, né, tendo esses problemas aí, principalmente aí da questão dos vulcanismos e os terremotos que ocorrem, que principalmente a gente vai ver na próxima aula com imagens, né, tanto da Europa como da Ásia e da Oceania. Então isso ocorre no mundo todo, a gente vai ver vários mapas aí mostrando isso, né? E os movimentos dessas placas, o quanto influencia no processo aí do relevo na superfície terrestre, tá? Na próxima a gente vai ver a imagem aí das placas tectônicas aí, tá certo? Nós temos aí em torno de 54 placas tectônicas, sendo 18 aí as maiores, né? Dando aí, né, uma abrangência aí para a placa do Pacífico, que é a maior de todas, aí a placa norte-americana. Nós temos aí a placa sul-americana, que também tem uma
dimensão elevada, a placa africana, tá? E as outras placas aí menores, né? A placa euroasiática também é uma placa grande, né? Então são placas aí que acabam interferindo aí no processo de relevo e, obviamente, né, desses processos que acontecem aí, que são processos naturais, né? O vulcanismo, né, o terremoto são processos naturais, não tem interferência do ser humano, né? Diferente quando a gente estuda aí problemas no meio ambiente, né, Ju, que a gente fala, processos antrópicos acaba, né, atingindo aí o meio ambiente. Não é o caso dos processos endógenos, né, que é um processo totalmente natural, sem nenhuma interferência do ser humano. Olha que bacana, o professor Rafael, que é da PEI, Dr. Domingos de Magalhães de Jaú, falou que, olha, ele botou assim, interessante, falei, mostrei hoje mesmo essas informações para os alunos. É isso aí, tá certo. E volta um pouquinho no mapa das placas tectônicas, vai observar lá em roxo a placa sul-americana, que está até no centro lá do mapa, e a gente vê claramente que o Brasil está bem distante aí de encontros ou afastamentos de placas tectônicas, mas não quer dizer que não haja influência e não haja também fissuras nessa placa aí que possam proporcionar tremores aqui no Brasil, como já aconteceu, como já apareceu na imprensa no Nordeste, já apareceu nas Minas Gerais e em vários estados brasileiros já teve aí ocorrência de tremores de terra. Eu não gosto de falar terremotos, né, por causa desse processo, que é um processo de orogênese, é um processo endógeno muito mais aprofundado, mas tem os tremores de terras aí que acontecem no Brasil, tá certo? Lógico que ninguém vai garantir que nunca vai acontecer terremoto, porque já tivemos vulcanismo aqui no território há milhões de anos atrás, né? Vale lembrar que tem cidades aí, né, que estão acima de vulcões, como é o caso aí, por exemplo, de Poços de Caldas. Fernando de Noronha é um arquipélago vulcânico, então nós temos resquícios vulcânicos aqui no Brasil, porque tem que lembrar, né, que a gente viu até no vídeo, né, a formação do planeta era de um continente só, pelos estudos, né, chamado aí de Pangeia, e aí houve o afastamento, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que é interessantíssima essa, que são aí os inúmeros epicentros aí, né, que chamamos aí, né, os tremores, né, que chamamos de sismo na Terra, entre 1963 e 1998, né, as imagens aí retiradas, informações retiradas da NASA, colocadas nesse mapa, né, e a gente observa que tem regiões, né, bem escuras aí, que é onde acontecem os epicentros dos sismos, né? A gente tem que lembrar que o hipocentro, né, quando vocês ouvem falar de hipocentro, é onde, né, se solta as ondas de tremores aí no interior da Terra. O epicentro é onde acontecem os sismos, como a gente viu na imagem. E a gente lá voltando lá para a imagem, a gente vai ver na Europa, né, bem escuro lá, né, no norte da África, né? Então, né, as ocorrências de terremotos na região europeia. A Ásia também, que está no leste, né, da Europa, a gente observa lá vários pontos, desenhos escuros aí, né, manchas escuras, mostrando o quanto se tem, né, de tremores de terra. E o Japão, né, praticamente você não vê o Japão, aliás, você não vê o Japão no mapa, porque o Japão está, né, acima de 3 placas tectônicas, é o que constantemente, diariamente, você tem tremores de terras no Japão. E aí, mais ao sul, nós temos a Oceania, né, com pontos lá de tremores de terras também. E tem que lembrar que próximo da Oceania e da Ásia, tem lá o Círculo do Fogo, que a gente vai ver mais para frente, e tem ocorrências também de tremores de terra e vulcanismo, como também na parte oeste, né, da América, né, de toda a América, que também faz parte do Oceano Pacífico, tá certo? Então toda essa região aí, ela tem a influência aí de terremotos e, logicamente, também de vulcanismo, tá certo? Porque é onde tem o encontro de placas, afastamento de placas, né, o deslizamento de placas entre elas. Todos esses movimentos a gente vai ver aí depois da atividade que vocês vão responder agora. Bora que vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadê a atividade na telinha, por favor? Aê! Por que o Brasil não tem vulcões ativos? 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos, quero ver todo mundo respondendo e colocando o nome da sua escola, do seu estudante. A gente já volta.
Pois é. Bom, né? Bom. Pois é, temos muitas respostas. Só que não. Não, né? O pessoal tá prestando atenção, né? Agora vai prestar mais ainda, porque nós estamos num mapa que é uma animação, na realidade, das atividades sísmicas, né? Mas o diretor Marcelo, que estuda muito geografia, ele adora, diz que adora geografia, ele falou que não tem esse processo de vulcanismo e nem de tremores de terras, porque nós estamos aí, né, acima, na parte, né, bem central lá da placa sul-americana, então você não tem encontros ou afastamentos de placas tectônicas, né, aquelas regiões que estão aparecendo aí no mapa, ó. A gente vê lá no mapa, vocês estão observando o mapa, né, eu estou próximo aqui do Brasil, né, na verdade, estou praticamente em cima aqui do Brasil e a gente observa lá que não tem nenhuma atividade sísmica lá e nem vulcânica, né? As atividades sísmicas são as bolinhas que aparecem lá, circulares, né? Que são as ondas sísmicas, né? E os pontinhos vermelhos são as atividades vulcânicas que nós temos no planeta. Interessante que a gente vê, né? Tem lá umas regiões no Pacífico, né? Que tem uma profundidade maior e uma quantidade maior dessas atividades, é o que aparece, né? Que é o Círculo do Fogo, né? Chamado Círculo do Fogo do Pacífico. Eu tô tá na certo? África. Você tá na África, tá vendo? Ah, tem um monte. Agora, se a gente, olhando assim, né, para cima da sua cabeça ao norte, a gente vê a Europa, né, com bastante atividade sísmica, né, a gente vai ver na região também do leste, né, a gente vai ver também a região da Ásia com bastante atividade sísmica e também uma parte lá da Oceania, que é onde aparecem lá as atividades sísmicas, que são encontros ou afastamento de placas, como a gente vai ver no próximo slide aí, ó. Eu tô bem em cima de uma atividade lá, vamos lá numa outra animação, nós vamos ver lá, ó. Eu tô em cima. Aí, ó, movimento convergente. Tá vendo a setinha se batendo lá, ó? É quando as placas se encontram. Tá vendo? Olha lá na União Europeia lá. É só olhar para cima, olha para cima lá, você vai ver, ó lá. Tá vendo? Tá o encontro de placas tectônicas lá. A gente vai olhar para a região leste, tá certo? E vai ver também encontros de placas tectônicas na Ásia e também, né, olhando um pouquinho mais para baixo, assim, a gente vai ver a Oceania e também tem lá, passando lá na região da Austrália, também encontros aí de placas tectônicas, tá certo? Vamos lá para o próximo, que aí a gente vai ver um movimento divergente, aí vai ver as plaquinhas se afastando. Então o que que é? São as placas se afastando, setinhas mostrando para os lados, né? Então estão se afastando. E a gente já tem mais a região da dorsal mesoatlântica, que é aquela que eu falei para vocês, no oceano, né? E passa, né, ao sul da região da Austrália, né, tendo pouca interferência de afastamento de placas na região da Europa e da Ásia. Mas como nós temos lá na dorsal, né, na região próxima da Europa, então há uma interferência no continente europeu, né? E tem a Islândia, né, que fica mais no oceano, ao norte do Oceano Atlântico e tem uma interferência direta com essas placas se afastando. Vamos lá para a próxima imagem e aí a gente vê movimentos transformantes, que é o deslizamento, né? O principal deles é onde está lá na América do Norte, que é a falha de San Andreas, tá certo? Então todo esse processo aí, então a gente viu aí, né, a região total, né, das atividades sísmicas e vulcânicas que nós temos no planeta. Nós vemos aí os movimentos convergentes, onde está localizada as placas que se encontram, os movimentos divergentes, o afastamento dessas placas, né, e obviamente o movimento transformante que aparece aí na região aí da América do Norte, né, mostrando, né, o deslizamento, é quando uma placa raspa da outra. A principal é essa daí, que é localizado na falha de San Andreas, tá certo? Agora nós vamos voltar para o estúdio, porque nós vamos ver a estrutura geológica do planeta, que também tem uma grande importância para essa relação aí com os movimentos tectônicos. Então vamos até lá para o estúdio, voltando, tá lá. O professor Emerson adorou essa animação. A animação muito legal, né? O estúdio aí sempre fazendo coisa de primeira qualidade, né? Bom lá, estrutura geológica do planeta. Vamos lá acompanhar no mapa. A gente tem lá a estrutura, né? Vamos dar uma ênfase no continente europeu. Olha lá, dobramentos jovens aparecem lá, né? O que quer dizer os dobramentos jovens? São as cadeias montanhosas. Como há o encontro de placas tectônicas, nós temos o processo de orogênese contínuo nas regiões de dobramentos jovens. Por isso que está entre parênteses na legenda, alpinos, né? Nós temos os Alpes, lá que nós vamos ver amanhã, tá? Amanhã tem aula de geografia, tá? Na região da Oceania, a gente tem lá também dobramentos jovens, né? Principalmente mais ao norte, né? Mas temos aí dobramentos antigos, né? Por isso que nós temos desertos imensos lá
né, na Oceania, como tem em outros territórios. Na Ásia, o mesmo processo que a gente tem na Europa, tem lá uma continuidade na Ásia, né? A gente tem lá a parte amarelinha, que são os dobramentos jovens. Estou dando mais ênfase para os dobramentos jovens para explicar para vocês que dobramentos jovens são cadeias montanhosas de informação. Né? Por isso que fala dobramentos jovens. O Brasil, por exemplo, né, a gente viu lá na imagem, né, tem dobramentos antigos. Né? São processos que não ocorrem mais orogêneos, como vocês estão acompanhando aí no mapa. Então, na Europa e na Ásia, principalmente, né, que é o tema abordado aqui na aula de hoje, nós temos aí as placas, principalmente encontros de placas. Né? A gente vai ver até um desenho amanhã muito legal mostrando, né, a placa da Índia vindo, né, correndo aí 6.000 quilômetros para chegar na placa indo-europeia, né, formando aí, né, a cordilheira do Himalaia. E aí nós temos um outro mapa aí mostrando o relevo, né? Mostrando aí o relevo, né? A gente vê lá na parte da Europa, né, a relação dos Alpes, né? Na Ásia nós estamos vendo lá a cordilheira dos Himalaias, tá certo? E na Oceania já tem lá uma relação mais na Nova Zelândia, que tem lá cadeias montanhosas, que a gente vai até ver amanhã também imagens lá mostrando a região da Nova Zelândia. Certo, Ju? Acabou o tempo aí, ó. Tem até que deu certinho, né? Olha, tem 30 segundos. 30 segundos. Então vamos lá. Manual técnico de geomorfologia para vocês entenderem, né, esse processo técnico, né, informações, as palavras. É interessante aí o professor aplicar para os alunos, que é um conhecimento maior. Né, e o resto falar o quê? Tchau. Até amanhã, hein? Tchau, até amanhã. Até Vai amanhã. desejar Feliz Natal, hein? Pelo amor de Amanhã eu Deus. apareço aqui em tecnologia. Tecnologia, e eu tô aqui em geografia com o professor Magno, e aí a gente dá um encerramento. Olha o coraçãozinho aí pra vocês. Chamou. Então vamos lá. Um coração para todos vocês que vocês merecem. Inclusive o estúdio, a produtora aí que fez o trabalho muito legal.